Olá, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir que você deixe o seu like no vídeo e também de ressaltar a importância de assistir até o final, pois traremos informações muito interessantes sobre a fascinante história do dinheiro. No começo da humanidade, as pessoas realizavam trocas de bens e serviços através do escambo. Ou seja, trocavam uma coisa por outra. Por exemplo, alguém poderia trocar uma ovelha por uma quantidade de trigo. O escambo foi uma forma primitiva de troca de bens e serviços que existiu antes do surgimento do dinheiro. Nesse sistema, as pessoas trocavam diretamente um bem ou serviço por outro, sem a necessidade de utilizar uma moeda intermediária. No escambo, o valor de troca era determinado pela necessidade e pela oferta e demanda dos produtos. Por exemplo, uma pessoa que possuísse muitos peixes poderia trocar alguns deles por uma quantidade equivalente de frutas, se essa fosse a necessidade dela. Essa forma de troca era bastante limitada, pois dependia da coincidência de necessidades entre as pessoas envolvidas na transação. Além disso, a falta de uma unidade de medida de valor dificultava a comparação e o estabelecimento de equivalências. Com o tempo, as trocas se tornaram mais complexas e surgiu a necessidade de um meio de pagamento mais prático e universalmente aceito. Foi aí que o sal entrou em cena. Ele era utilizado como pagamento, e daí vem a ideia de salário que conhecemos hoje. Apesar de ser uma prática antiga, o escambo ainda pode ser encontrado em algumas comunidades isoladas ou em situações extremas, onde a moeda tradicional não está disponível. No entanto, é importante ressaltar que o escambo não é uma forma eficiente de troca em sociedades complexas, onde há uma grande variedade de bens e serviços. Com o tempo, as sociedades perceberam a necessidade de ter um meio de troca mais eficiente e prático. A evolução das trocas levou ao desenvolvimento das moedas como meio de troca pré-determinado, substituído a sal por metais preciosos, como ouro, prata e bronze, surgindo assim o conceito de dinheiro. O dinheiro facilitou as trocas, pois passou a ser aceito por todos como forma de pagamento e tinha um valor universalmente reconhecido. As primeiras moedas não tinham o formato circular que estamos acostumados a ver hoje em dia. Elas eram pesadas e tinham formatos irregulares. Surgiram há cerca de 2.600 anos, na região da Lídia, na Ásia Menor. Essas moedas eram feitas de uma liga de ouro e prata, chamada eletrum, e tinham formato de lingotes. A primeira moeda conhecida foi chamada de starter e tinha a representação de um leão. Com o tempo, as moedas passaram a ter formas mais regulares, como a de disco, e a serem cunhadas com imagens e inscrições que representavam o poder do Estado, facilitando a sua identificação e aceitação. Ao longo da história, diferentes formatos de moedas foram utilizados. Por exemplo, na Roma Antiga, eram utilizadas moedas de bronze e cobre, que tinham o formato circular que conhecemos atualmente. As primeiras moedas eram utilizadas principalmente para facilitar as transações comerciais e reduzir a necessidade de trocas diretas de bens e serviços. Além disso, elas também eram utilizadas como forma de pagamento de impostos e tributos. Com o tempo, outras civilizações também começaram a utilizar moedas, como os gregos e os romanos. As moedas romanas, por exemplo, eram feitas de ouro, prata e bronze e tinham imagens de imperadores e deuses. As moedas foram um importante avanço na história do dinheiro, pois permitiram que as pessoas tivessem um meio de troca universalmente aceito e de fácil transporte. Além disso, elas também foram importantes para o desenvolvimento do comércio internacional, pois permitiram que as transações fossem realizadas em diferentes regiões e países. O dinheiro em notas, também conhecido como papel-moeda, surgiu como uma evolução natural das moedas metálicas. Com as moedas agora como médio de pagamento de bens e serviços e com o valor que representavam surgiu logo a necessidade de ter um lugar seguro onde guardar-as, dando origem ao que hoje conhecemos de bancos. Acredita-se que as primeiras notas de papel-moeda foram utilizadas na China, por volta do século VII. Nessa época, o governo chinês começou a emitir certificados de depósito que representavam uma determinada quantidade de moedas de metal precioso armazenadas em templos ou bancos. Esses certificados de depósito eram mais práticos para serem transportados e utilizados em transações comerciais do que as moedas de metal. Com o tempo, as pessoas começaram a utilizar esses certificados como forma de pagamento direto, sem a necessidade de convertê-los em moedas. A ideia de utilizar papel-moeda como meio de troca se espalhou por outras regiões do mundo ao longo dos séculos. Na Europa, por exemplo, a primeira emissão de notas de papel-moeda ocorreu no século XVII, na Suécia. O Banco da Suécia começou a emitir notas que representavam uma determinada quantidade de cobre ou prata depositada no banco.
No entanto, o uso generalizado do papel moeda como forma de pagamento só se tornou comum a partir do século XIX, com o desenvolvimento dos sistemas bancários e a criação dos bancos centrais. Essas instituições passaram a emitir notas de papel moeda lastreadas em reservas de ouro ou outros ativos financeiros. O dinheiro é uma ferramenta fundamental para a sociedade, pois facilita as trocas e o comércio. Além disso, ele representa valor e poder de compra, permitindo que as pessoas adquiram bens e serviços. Atualmente, a maioria dos países utiliza o papel moeda como uma das formas de representação do dinheiro. No entanto, é importante ressaltar que, com o avanço da tecnologia, o dinheiro em notas está gradualmente sendo substituído por formas de pagamento eletrônicas, como cartões de débito e crédito, transferências bancárias e pagamentos por aplicativos e dando lugar a formas de pagamento digitais e criptomoedas, como o Bitcoin. Essas formas de pagamento são cada vez mais populares, principalmente entre os jovens, que preferem a praticidade e a segurança dessas opções. No entanto, é importante lembrar que o dinheiro não é tudo na vida. Ele pode trazer conforto e segurança, mas não é garantia de felicidade. É preciso ter equilíbrio e saber usar o dinheiro de forma consciente e responsável. Essas formas atuais de pagamento são mais seguras e práticas, mas também apresentam riscos e desafios. É importante que as pessoas estejam preparadas para lidar com essas mudanças e saibam se adaptar às novas tecnologias. O futuro do dinheiro é incerto, mas uma coisa é certa: ele sempre será uma ferramenta fundamental para a sociedade. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do dinheiro. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que teremos prazer em responder. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes como esse. Até a próxima!